Cultura Racional, Universo em Desencanto, 19º fascículo da Tréplica, página 5. Quem provar e comprovar quem sou, de onde vim e para onde vou, com esse eu estou, porque é o verdadeiro Salvador. A natureza vibra de satisfação quando há paz, amor e fraternidade. É a maior satisfação da natureza ver todos satisfeitos, equilibrados e sossegados, porque a natureza dá tudo, dá todo o conforto necessário para todos, e não há o reconhecimento e o agradecimento preciso pela insatisfação e mau procedimento dos maus reconhecidos, que nas suas mentes julgam e pensam que não têm que respeitar ninguém, que não devem nada a ninguém, que tudo tem que ser julgado a seus gostos. Não presta atenção à vida, em quem mantém sua vida, a quem deve a vida. Vive igualmente a um louco com aparência de bom, que está faltando alguma coisa no seu senso, que é justamente reconhecer e ser reconhecido de tudo que usufrui, dado pela natureza para manter a sua máquina em dia, a sua carcaça, e viver por tudo ter em paz e harmonia. E muitos, o pensamento é curto demais e não dá para fazer um julgamento de sua existência na vida. Se fizesse um julgamento da sua existência na vida, ia se considerar o maior ingrato, o maior mal agradecido, o maior criminoso, por não respeitar a dona de sua vida, a quem lhe fez sua vida, a quem lhe mantém sua vida, a quem vela por sua vida, a quem tudo fez para manter todos bem confortados, sabendo que a vida não é sua, que a vida é da natureza, e por isso é a natureza que faz tudo para manter a vida que fez. A vida não é de ninguém, a vida é de quem mantém a vida. E quem mantém a vida? A natureza. De forma que a falta de conhecimento e reconhecimento e gratidão tem sido demais, tem sido berrante, tem sido fora do limite, porque se julgam ser absolutos, se julgam ser donos daquilo que não são, criando assim um pandemônio contra a natureza, contra quem lhe mantém, contra a dona de sua vida e a dona de tudo. Dessa forma, o desrespeito monstruoso, a falta de senso e reconhecimento das coisas básicas, das coisas reais, das coisas verdadeiras, das coisas de consciência, das coisas conscientizadoras, das coisas conscientes, passageiras, das coisas da norma da vida, das coisas de respeito à vida, das coisas de quem lhe mantém a vida, das coisas de quem tudo fez para lhe manter a vida, das coisas da dona de sua vida. Cadê a gratidão? Cadê o respeito? Cadê o amor? Cadê o carinho? Cadê a consideração? Cadê a atenção? E de forma completamente ingratos, mal agradecidos e desordenados, por tomarem um rumo incompatível consigo mesmo e incompatível com tudo, incompatível com a natureza, com a dona de sua vida, incompatível com quem lhe mantém, contra as coisas reais e naturais da dona de tudo, e julgando saberem tudo, e julgando saberem demais, e julgando serem senhores absolutos, sem olhar para o senso geológico, e dizendo: se nós temos sentimento, quem nos fez também tem. Se nós existimos, é porque quem nos fez existe. Se nós temos amor, é porque quem nos fez também tem. Se nós sentimos todas as ingratidões, quem nos fez também sente. Tudo o que sentimos, quem nos fez também sente. Quem é
a dona de nossas vidas? A natureza. Quem nos fez? A natureza. Quem nos mantém de tudo? A natureza. Então, quem somos? Representantes da natureza. E o que somos? Filhos naturais da natureza. Naturais por não sermos legítimos. Não somos legítimos, porque se fôssemos legítimos, seríamos eternos. Não somos eternos, porque não somos daqui. Se não somos daqui, de algum lugar somos. De algum lugar somos e viemos parar aqui. De onde nós somos? De origem racional. Onde é o nosso mundo verdadeiro? O mundo racional. Então, somos legítimos seres, habitantes do mundo racional, e por circunstâncias, aqui estamos como filhos naturais dessa natureza, de origem racional. Mas tomaram um rumo diferente, e o rumo diferente desviou da rota certa, do reconhecimento justo e certo da natureza. A rota diferente que tomaram era julgar outras coisas em primeiro lugar e esquecer por completo de seu ser, de sua vida, de sua formação, da dona de sua vida, de quem lhe dá toda a sustentação. Então, esqueceram da linha real, a linha do reconhecimento, a linha do respeito à dona de sua vida, porque a vida não é sua. Quem mantém a sua vida é que é a dona de sua vida. Então, em vez de respeitar o ponto da vida certo, o ponto da vida real, o equilíbrio de seu ser, o ponto básico de sua vida, o ponto básico de quem lhe mantém, o ponto básico real da vida, não, saíram fora completamente da linha certa e correta de realidade fundamental dos mandamentos da vida, de um ser de origem racional, e por saírem fora do regulamento perfeito e certo, natural, caíram no abismo, e por caírem no abismo passaram a sofrer demais, por dar o desprezo e o desnobrecimento e a ingratidão e a falta de reconhecimento ao fator básico de sua existência, o fator básico de sua vida, o fator básico de tudo, que é a natureza, a dona de tudo. Mas desviaram da rota certa, entraram pelo tufão adentro, que é a causa de criarem esse pesadelo infernal que tem tudo para se manter, mas falta o principal, que é a paz e o bom viver. Por que não tem paz? Porque estão contra as leis naturais da natureza, estão contra as leis da dona de tudo, e por isso não respeitam a natureza, não respeitam quem lhe mantém a sua vida, não respeitam a dona de sua vida, porque em vez de seguirem a linha certa de reconhecimento de tudo, não criaram uma linha contra a natureza, uma linha indiferente à natureza. Na natureza não se pensa, na natureza não se fala. Criaram uma linha contra a dona de tudo, procurando se envolver e dar atenção e se distrair com tudo que a dona de sua vida fez. Então, a dona de sua vida começou a ser considerada uma coisa sem importância, como até hoje. Em vez de seguir a linha natural da natureza, criaram uma linha diferente, uma linha artificial. E nessa linha artificial que desenvolveram e evoluíram, esqueceram o ponto real e fundamental da vida, das leis que regem a vida natural da natureza. Dessa forma, o artifício articulou a destruição dos arteiros que saíram da linha justa e certa da dona de tudo, da dona de sua vida e da dona que mantém todos de tudo. A maior ingratidão, mas isso foram os primitivos de eras longínquas que saíram fora do certo e criaram o errado. Esses primitivos de eras longínquas, de civilizações que, por isso, foram extintas, por estarem na linha errada, por abuso
do livre-arbítrio e o mau uso da vontade criaram a linha por conta própria contra a natureza, a linha dos artifícios. Então, essas civilizações se destruíram, foram destruídas pelos artifícios que criaram, mas, com o tempo, novo renascimento e novas civilizações. Começaram as novas gerações a encontrar matérias existentes que pertenceram a civilizações extintas. Então, esses achados deram motivo à criação de uma linha de modo diferente, e que com a evolução veio devagar, entrando na linha do artifício. Entrou na linha do artifício, saiu da linha natural. Saiu da linha natural, está contra o natural, está contra a natureza. Estando contra a natureza, está contra a dona de sua vida. Estando contra a natureza, está contra quem lhe mantém de tudo. Olha aí o absurdo dos absurdos. Porque o artifício cega. O artifício cega porque o bicho é vaidoso. Fica cego pelas fantasias. E as fantasias fazem sonhar fantasmagoricamente. E sonhando com essas fantasmagorias todas, fica dominado e obsedado por esse conjunto de ilusões, depreciando assim o senso de equilíbrio moral, intelectual e natural da natureza. Comprados e vendidos pelas fantasias e pelas aparências, dominados pelas aparências, dominados pelas fantasias, dominados pelos sonhos, dominados pela vaidade, se tornaram embrutecidos de uma forma tal que se devoram uns aos outros pela forma que criaram para a destruição de si mesmos. Então ficaram todos desorientados e desequilibrados, insatisfeitos pela forma criada de destruição de si mesmos, vivendo como verdadeiros cegos, de olhos abertos, mas a obsessão, o fanatismo, as aparências e os sonhos não deixam enxergar o grande erro. Dessa forma, sofrem irresistivelmente e, eliminando os seus anos de vida pela poluição criada por tudo isto, inflamar, envenenar e destruir os seres. Mas as novas gerações passadas não são culpadas, porque quando nasceram já encontraram toda essa ordenação e as novas gerações vieram lapidando de experiência em experiência, todos bem intencionados para ver se encontravam o ponto justo e certo da vida certa, para que todos vivessem felizes. Mas os culpados são os primitivos de eras longínquas que iniciaram esta planta que está aí de há muito, e as novas gerações antiquíssimas de outras eras passadas vieram alimentando e procurando nos achados de civilizações extintas uma orientação, uma motivação por curiosidade de desenvolver alguma coisa de bem ou de bom, mas tinha o senso natural da natureza e, como sempre, o livre-arbítrio, usado pela livre e espontânea vontade, como até hoje. Todos conhecem o certo da vida, como devam viver, mas erram e cometem crimes pelo excesso e o abuso do livre-arbítrio. Por a vontade ser livre, então usam a vontade da maneira que entendem, e assim foi o que se deu. A vontade, por a vontade ser livre, sem limite, sempre sendo a causa de todas as ruínas e de todo o desequilíbrio. Dessa forma, se tornaram desnobrecidos pelas leis naturais da natureza, pela ofensa criada, por não respeitar a dona de sua vida, por não respeitar quem lhe mantém.
e por não respeitar os direitos naturais da natureza. O direito natural da natureza é a conservação do natural da natureza. Somente se limitar no que a natureza dá, no que a natureza deu. Ela deu o ser, ela deu a vida e ela deu a manutenção. Ela é a dona de tudo e o respeito a ela acima de tudo. Mas, por a vontade ser livre, usaram a vontade, tomando rumos diferentes contra a natureza, e ficaram todos desfavorecidos do certo, da linha certa, da linha natural de seu ser, de filhos legítimos naturais da natureza. Mas os causadores de tudo isso foram os primitivos, de outras eras muito longínquas, de civilizações que já foram extintas por o abuso da vontade, o mau uso da vontade e por saírem fora das linhas naturais da natureza. Por isso, o natural tudo é, o artificial nada é. Por isso, o natural faz bem e o artificial faz mal. Então, o certo está no natural e o erro está no artificial. Mas as gerações passadas de longínquas eras não são culpadas, não são bem culpadas, porque se basearam nos achados encontrados das civilizações extintas e procuraram se moldar, seguir os moldes e os modos das gerações antiquíssimas. Esses é que são os culpados, não os que vieram nascendo de outras gerações, já encontrando tudo certo e mantendo o que nasceu e encontrou, para verem que a natureza fez tudo certo. Os que tomaram rumo contra a natureza caíram no abismo. Abismo esse que até hoje estão sofrendo as consequências do ponto de vista fora do verdadeiro natural, fora do verdadeiro certo. Mas agora, com a fase racional, que é a meta final, é o certo dos certos. Tudo voltando ao normal naturalmente e todos se recuperando de um modo muito melhor ainda, que é ser aparelho racional, de forma que, nos moldes das civilizações que foram extintas, esse é o caso que esta civilização estava em caminho de sua extinção, porque os primitivos encontraram os moldes e começaram os manejos das civilizações extintas, e que deu causa a esta vida, que se encaminhava nas mesmas condições para a destruição dessa civilização, por meio do progresso da poluição, da degeneração e da transformação em forma já envenenada pelos gases do artifício em função. Então, por meio desse modo inadequado, vinha com o tempo a extinção dessa civilização. Naturalmente, como houve as demais de eras antiquíssimas, sendo a causa de tudo isso o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não mede consequências e foge à razão do limite. Dessa maneira, tudo que passa do limite se desencontra e cai em ruínas. Passou do limite, perdeu o equilíbrio, porque o livre-arbítrio não reconhece direitos. Por a vontade ser livre, e por a vontade ser livre é que não reconhece direitos. Está com vontade de fazer isso? Faz. Está com vontade de fazer aquilo? Faz. Está com vontade de fazer o mal? Faz. Está com vontade de fazer o bem? Faz. A vontade ultrapassa os limites. A vontade má, a vontade boa dignifica, embora aparente. E assim a natureza, que não é para menos, chora a ingratidão de seus filhos, pela imprudência que criaram por livre e espontânea vontade. Agora está começando a ficar satisfeita,
porque está aí a fase racional, a fase de recuperação de seus filhos, de seus feitos. Então, a natureza está mais alegre um pouquinho, porque aí está a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. E ir contra a natureza é ir contra si mesmo. Foi o que fizeram. Seguiram o rumo que os antigos de longínquas eras tomaram. Mas tudo volta ao normal, volta ao seu natural, porque tudo é passageiro, e por tudo ser passageiro, tudo passa, tendo a lei da compensação, que é a lei da transformação dos seres, porque coisa alguma se acaba, sai de uma forma corpórea e se transforma em outro corpo com vida, diferente e classe inferior. Coisa alguma se extingue de todo e sim se transforma em vidas diferentes. É a lei de compensação, para que tudo chegue com o tempo no seu verdadeiro e justo lugar. É uma volta que aí vieram dar. Desta forma de vida que principiaram por gosto, usando a vontade, por a vontade ser livre, e até hoje todos fazem uso da vontade para dar expansão a seus gostos e à sua vontade. Assim principiaram e assim aí estão. E desta maneira estavam sem saber o porquê aí estavam, sem saber por que assim são, sem saber o que são, sem saber de onde vieram e sem saber para onde vão. Estão aí neste mundo perdidos, sem saber o porquê do mundo e sem saber o porquê aí estavam perdidos. Perdidos porque ninguém sabia o porquê de seu ser, assim ser, e dizendo: ninguém sabia o porquê eu assim sou, ninguém sabia o porquê vivo neste mundo, ninguém sabia o porquê do mundo em ruínas, ninguém sabia o porquê aí estavam perdidos, ninguém sabia o porquê aí estavam vivendo, ninguém sabia o porquê aí estavam sofrendo, ninguém sabia o porquê vivia, ainda mais dizia: esta vida não é minha, esta vida é de alguém. Ainda mais dizia: esta vida tem dono. O dono nos permite esta vida por um determinado tempo. O tempo de vida depende do dono da vida e pode dar muitos anos de vida ou poucos anos de vida. O dono da vida pode dar longa duração ou pouca duração. Então ficaram pensando que sabiam muito e no ver das coisas acabavam vendo que não sabiam nada por não saberem o que estão fazendo com essa vida provisória, neste mundo aí perdidos, sem saber de onde vieram, sem saberem para onde vão, sem saberem o que são, sem saberem o porquê que aí estão, vivendo com tanta contradição, não sabendo o porquê da constituição desta vida de sonhos, fantasias e ilusões, vivendo sem coisa alguma de verdade saber, e pensando tudo ser, olhando para a realidade da vida e pensando: o que é que eu sou? Sou um tudo aparente que não sei o porquê assim sou. Vivo neste mundo sem saber de onde vim, nem para onde vou. O que é que eu sou? Se eu aqui vivo perdido, sem encontrar quem me diga quem sou, que eu não sei quem sou, porque não sei de onde vim, nem para onde vou. Vivo sonhando que sei, e na realidade eu nada sei, porque não sei quem sou, nem por que assim sou. Vivo no maior desespero, à procura de quem me diga quem sou e de onde vim e para onde vou. Quem provar e comprovar quem sou e de onde vim e para onde vou, com esse eu estou, porque é o verdadeiro Salvador. E assim, agora, a vida do animal racional é florida, porque aí está a fase de sua recuperação, a fase racional,
a fase redentora, a fase salvadora do animal racional, e assim chegando em suas mãos e em mãos de todos, a maior alegria de todos, a salvação verdadeira. Tudo é bom, tudo se justifica com prova e comprovação, a lógica real das coisas e a base fundamental de tudo. E a base fundamental do animal racional é o mundo de sua origem, o mundo racional. A base fundamental do seu ser, por ser um ser de origem racional. E agora a solução real do verdadeiro destino da concepção do animal racional. Até então, nada sabiam. A vida era um triunfo sem graça, um triunfo morto, apagado, uma vida de tristeza. Mas agora não, mudou. É a vida das alegrias, por saberem que aí não nascerão mais, e para onde vão e como vão, para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então aí completa a alegria consciente e permanente, por ter noção de tudo que existe dentro dessa deformação, porque ganha consciência racional de convicção justa e certa do mundo de sua verdadeira origem, o mundo racional. De onde saiu esta deformação racional? Que de algum lugar ela veio. Se ela aí está, é porque de algum lugar ela se retirou. E o lugar é o mundo racional, de onde surgiu essa deformação racional. E assim, o mundo está em franca ascendência racional, por tudo ser racional. E por tudo ser racional, está aí a fase racional, a fase da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E dessa forma, a vida se tornou uma coisa estranha para todos, porque ninguém sabia o porquê da vida. Ninguém sabia o porquê de sua existência, porque ninguém sabia o porquê desse mundo em que habita. Ninguém sabia por que é o que é e por que é assim como é. Ninguém sabia de onde veio, ninguém sabia para onde vai, se considerando um estranho de si mesmo por não saber o porquê de sua existência, por não saber por que existe dessa forma, dessa maneira, nessas condições, por não saber o porquê que este mundo existe, por não saber o porquê que é assim, por não saber o porquê tudo é assim, vivendo em um mundo estranho, vivendo num lugar estranho, que é o mundo, isolados por infinidades de mistérios, impossibilitados de saber a real verdade das verdades, de ser assim como é, impossibilitados de saber e conhecer o porquê que assim são, o porquê que o mundo assim é, o porquê todos assim são, de onde vieram, para onde vão, vivendo completamente isolados da verdade, da existência de tudo, existindo aí e sem saber por que existe, existindo em um mundo sem saber o porquê que este mundo existe, vivendo como verdadeiros estranhos em um mundo que nunca souberam o porquê dele, vivendo como verdadeiros estranhos, porque nunca souberam o porquê foram feitos assim. E dessa forma, por nada de certo saber, por nada de verdade saber sobre sua existência e sobre a existência do mundo, não podiam saber como viver. E por não saber como viver, tinham que sofrer muito, tinham que padecer muito, tinham que penar muito, tinham que viver no maior desespero da vida, por não saber o porquê da vida, por não saber o porquê de coisa alguma. Tinham que viver numa agonia infernal, tinham que viver desentendidos de tudo, por não saber o porquê da existência de tudo que existe neste mundo. Então tinham que viver contrariados, nervosos,
desesperados, desequilibrados, neuróticos e atrofiados, de todas as ruínas, por coisa alguma saber de sua existência e da existência de tudo. Então tinham que viver expostos a todos os males, sendo vítimas de todos os males, sendo vítimas de todas as ruínas, por não saberem a causa de coisa alguma, tinham que viver insatisfeitos, insaciáveis, desregulados, como verdadeiros loucos, com aparência de bons, por não saber o porquê da existência de coisa alguma, por não saber o porquê da existência de tudo que existe. Então tinham que viver como verdadeiros fracos aventureiros, lutando como heróis, guerreando com as lutas da vida. Tinham que viver debaixo de grande esforço, sacrifício e penúria. Dessa forma, o sofrimento abrasador se multiplicando sempre, triplicando sempre, por não saber o porquê da existência de coisa alguma, por nada saber de verdade a seu respeito e do mundo em que vive. Então, tinham que viver debaixo dos maiores sacrifícios, debaixo dos maiores esforços, debaixo dos maiores cuidados, debaixo das maiores preocupações, debaixo das maiores atenções, debaixo de um inferno de tantas responsabilidades atordoantes, vivendo atordoados, sacrificados por não saberem o porquê do mundo e não saberem o porquê de sua existência. Então, por nada saber, não podiam saber como viver como estranho de tudo e de todos e com uma vida estranha de si mesmo. Dessa forma, as decorrências tinham que ser todas desagradáveis, por fazer das aparências verdade, e daí se complicava cada vez mais por estarem fora da realidade justa e certa. Só podiam piorar em tudo, surgindo então a vida das aparências, a vida das incertezas, a vida dos desacertos, a vida desconcertante, a vida desconcertada, porque sem a verdade não podiam consertar nada, sem a verdade nada feito, sem a verdade sempre tudo por fazer, sem a verdade sempre principiando a realizar tudo, porque aparências não são verdades. Aparência é enganar a si mesmo, é trair a si mesmo. E dessa forma, tinham que penar mais do que deviam penar, tinham que sofrer mais do que deviam sofrer, por causa das indecisões, sempre em indecisões de tudo, por causa das dúvidas, sempre em dúvidas de tudo, por tudo ser aparência. Dessa forma, o sofrimento era atroz e atordoante, dia e noite, a todo instante, por ninguém viver satisfeito, por ninguém estar satisfeito, e traindo a si mesmo, fazendo-se de satisfeito, enganando a si mesmo, fazendo-se de satisfeito, e a insatisfação sempre reinante no íntimo. Dessa forma, não aguentavam o peso das aparências. Tudo bem aparentemente, tudo isso por se considerarem como verdadeiros estranhos de si mesmo. Como quem diz, eu sou um estranho de mim mesmo, porque não sei quem sou, nem por que assim sou, nem de onde vim e nem para onde vou. Eu sou um estranho de mim mesmo, porque não sei quem me fez assim, nem por que me fez assim. Não sei por que sou assim, não sei como surgi assim. Não sei por que surgi assim, porque não sei de onde vim. Sou um estranho de mim mesmo. Vivo, mas não sei por que vivo. Tenho vida, mas não sei o porquê da vida. Sou um estranho de mim mesmo. Sou mantido pelos outros sem saber porquê.
Sou mantido e alimentado pela natureza, sem saber por quê. Vivo aqui às custas de tudo, sem saber por quê. Vivo que nem um parasita sugando tudo o que posso desta natureza. E este tudo nada adianta, porque tudo acaba em nada. Não sei por que sou assim. Faço mistério de mim. Sou um estranho que aqui vivo, porque não sei o porquê sou assim. Não sei porque essa natureza me mantém, não sei o porquê de coisa nenhuma. Vivo em mundo estranho, como um estranho de mim mesmo. Então, quem sou? Não sei. De onde vim? Para onde vou? Não sei. Quem me fez assim? Não sei. Por que o mundo assim é? Não sei. Por que esse mundo existe? Não sei. Por que você existe? Não sei. E de verdade, ninguém sabia coisa alguma. E de verdade, ninguém sabia nada. E de verdade, ninguém sabia nada a respeito desse nada. E dessa forma, não podiam saber como viver. Dessa forma, de jeito nenhum, de forma alguma, poderiam saber como viver. Por nada de verdade saber. E o jeito, por não saber, era mesmo sofrer muito, penar muito e dizer: a vida é de sofrimento, nós somos sofredores, por serem estranhos de si mesmo. Então, da melhor forma, da melhor maneira, procuraram o jeito de se arrumarem da melhor forma possível, de se acomodarem da melhor forma possível, para que mais tarde chegasse ao conhecimento de todos esse testemunho real da vida verdadeira, para que todos se conhecessem, se compreendessem e chegassem então no seu verdadeiro lugar de racional, puro, limpo e perfeito. E assim, tinha que chegar esse dia de todos saberem o porquê de sua existência e da existência do mundo. Tinha que chegar esse dia da real realidade racional, para que todos sentissem a forma verdadeira, e por sentir a forma verdadeira e admitir e adotar, para voltar para o seu verdadeiro lugar, que é o mundo racional, que é o mundo verdadeiro, da origem do animal de origem racional. Tinha que chegar esse dia de todos se conhecerem. Tinha que chegar esse dia de todos conhecerem o mundo em que vivem. Tinha que chegar esse dia de todos conhecerem o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E aí está a volta de todos para o seu verdadeiro lugar. O verdadeiro lugar do animal racional é o mundo racional, deixando todos de viverem como estranhos de si mesmo, por saber o porquê que assim são e de onde vieram e para onde vão, e saber o porquê que este mundo assim é e o porquê aí estavam sem noção de coisa alguma. E assim, hoje, sabendo como vieram, aí parar, e sabendo como daí se retirar para o seu verdadeiro lugar, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Dessa forma, o contentamento geral de todos os seres de origem racional, por chegar em mãos de todos, a permuta do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, acabando de uma vez por todas este encanto artificial com a cultura racional do universo em desencanto, desencantando assim pelas verdades, das verdades, mostrando e provando tudo, desde a raiz e o crescimento desse frondoso encanto que hoje, desencantado pelo mundo racional nas páginas brilhantes do universo em desencanto, todos aí deste encanto sem saber o porquê deste canto, cantando amargurados nesta vida desoladora, que hoje todos, sabendo o que são, a caminho de deixarem de ser o que são, para serem o que foram, racionais, puros, limpos e perfeitos. E assim, o desconsolo de todos era não saber o porquê da vida,
Agora todos consolados por saber o porquê da vida. Hoje todos com a maior realidade do mundo nas mãos e dizendo: hoje eu sei de onde vim e para onde vou, de onde todos vieram e para onde todos vão. Hoje sei o que sou e o porquê assim sou. Hoje vivo sabendo por que vivo. Hoje eu habito neste mundo e sabendo por que habito. Dessa forma, a definição real da formação desta deformação racional, hoje tudo sob o meu conhecimento, conhecimento transmitido pelo mundo racional. Hoje eu sei porque sou um animal racional. Hoje eu sei porque estava nesta categoria de animal. Hoje eu sei o porquê da existência de tudo. Hoje eu sei como se originou tudo. Hoje eu sei o porquê que vim parar. Hoje eu sei o meu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje eu sei o porquê desta deformação racional. Hoje eu sei quem sou e por que assim sou. Hoje eu sei como vim parar aqui e como daqui sair para o meu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje eu sei o porquê de toda a hierarquia, de todas as classes de vida e de seres diferentes. Hoje eu sei como aqui vim parar. Hoje eu sei o porquê estou fora do meu verdadeiro lugar, o mundo racional. Hoje eu sei de que forma e jeito eu aqui vim parar. Hoje eu sei como daqui me retirar. Hoje eu sei como daqui sair para nunca mais voltar. Hoje eu sei como me ligar ao meu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje eu sei o que é ser racional, puro, limpo e perfeito, o que é ser deformado em animal e o que é ser recuperado pela fase de recuperação, a fase racional, para deixar de ser animal para ser aparelho racional. Hoje eu sei o que é cultura racional. Cultura racional não há mistérios nem enigmas, nem infinito, desvenda tudo de princípio a fim. Hoje eu sei o porquê ficamos assim e o porquê esse mundo é assim. Hoje eu sei o que é energia elétrica e magnética e energia racional. Hoje eu sei o porquê de tudo e o porquê de todos. Hoje eu sei o porquê estávamos impossibilitados de conhecermos a verdade das verdades. Hoje eu sei a origem do artifício e das artes do encanto. Hoje eu sei o que é desencanto. Hoje eu sei o que é evidência racional. Hoje eu sei o que é a evidência do elétrico e magnético. Hoje eu sei porque sou um racional deformado, e antes de ser deformado, era puro, limpo e perfeito, no meu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje eu sei a causa desse conjunto elétrico e magnético. Hoje eu sei a existência dos três mundos: o astral inferior, o mundo do encanto em que nós habitamos, o astral superior, outro mundo com seus habitantes e a meta final, que é o mundo racional com seus habitantes, os racionais puros, limpos e perfeitos com seu progresso de pureza, de onde de lá saímos para esse passeio fraudulento. Hoje eu sei o porquê tudo assim ficou. Hoje eu sei como vou para meu mundo de origem, o mundo racional. Hoje eu sei como posso voltar para meu mundo verdadeiro. Hoje eu sei como sair deste mundo para fora. Hoje eu sei como serei salvo eternamente. E assim, sucessivamente, todo o esclarecimento completo e muito além ainda, para satisfazer os insaciáveis, que procuram as mínimas coisas para saciar a sua ansiedade de quem vivia encabulado com o mundo, encabulado com a vida. Desta forma, é preciso um julgamento rígido, arrasador, para a satisfação de satisfazer as maiores exigências de todos,
que viviam encabulados com tudo por não encontrarem a solução de tudo, como aí está esclarecida, e assim viviam encabulados com a vida, encabulados com tudo, por não encontrarem a verdadeira definição da verdadeira origem desse mundo, que, para os encabulados, parecia que não tinha solução. E hoje, para o regalo dos encabulados, está aí a solução vinda do mundo racional. Vinda de cima, a solução só podia vir de cima do mundo superior, o mundo racional, e não aí de baixo do chão do mundo dos encabulados, que aí estavam sem solução, julgando e pensando que a solução estivesse aí no chão e fosse encontrada de baixo para cima. Nunca foi encontrada, nem podiam encontrar, por desconhecerem o porquê que assim são e o porquê que o mundo assim é. E aí está a maior satisfação geral, universal de toda a humanidade, a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, chegando assim à solução da situação desse mundo que parecia que não tinha solução. Para quem vive de aparências, não podia ter solução. Para quem vive de aparências, desconhece por completo a verdade, a razão justa e certa de ser, que é racional. Para quem estava vivendo como animal de origem racional, não podia ter solução, pois se não sabiam o porquê que eram animais, muito menos podiam saber o porquê do mundo, de forma que, de jeito algum, de forma alguma, tinham solução, pois se não sabiam quem são, nem porquê que assim são, nunca poderiam encontrar a solução da verdadeira origem de ser, da verdadeira origem do mundo. A solução só podia partir de fora. Só podia partir de fora, como está aí, a solução, por ninguém saber o porquê que assim são, por ninguém saber o porquê que assim é, por ninguém saber de onde vieram e para onde vão, e de forma, por nada saberem a respeito do mundo, nada podiam dizer. Dessa forma, a solução do mundo não podia partir do chão, de quem não sabe o porquê vive nesse chão, de quem não sabe o porquê que aí estão. E dessa forma, a solução não podia partir aí do chão, a solução do universo encantado e deformado, degenerado, poluído e em transformação de corpos diferentes e de classes de vida diferentes. Ninguém nunca teve a planta de sua forma corpórea e nem da forma do universo. Como podia partir a solução do chão? Ninguém nunca teve o mapa, a planta, a bússola, orientadora racional, e de maneira nenhuma podia partir a solução do mundo aí do chão, dos seres do chão, a planta do mundo racional, desta deformação racional, está no mundo racional, está na origem, e não aí no chão.